Amém? Vamos chamar o nosso irmão. Manuel, vem fazer essa oração. Só da igreja Pai do Senhor, amém, irmãos? Oramos, nosso Deus, nosso Pai. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor. Cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos na restauração de vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, meu Deus, nesta noite, Senhor, a Tua igreja se reúne aqui neste lugar, na Tua casa de oração e louvor, para engrandecer o Teu santo nome, meu Pai. Toma a direção deste trabalho, Pai. Derrama unção neste lugar. Derrama unção, Senhor, naquele que vai ouvir a Tua palavra, naquele que vai, Senhor, contemplar a Tua face nesta noite. Em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, o pastor que vai trazer a Tua palavra. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos. Enche, meu Deus, dos anjos do Espírito Santo dele, Pai. E guarda, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém, irmãos. Abra sua Bíblia aí. No livro de 1 Reis, no capítulo 17 e no versículo 1. Amém? Eu vou lendo para não tomar tempo. Então Elias, o tisbita, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual estou, que não haverá chuva, nem orvalho nesses anos, a não ser pela minha palavra. Amém? A igreja pode se assentar? Irmãos, eu louvo a Deus por essa noite, pela oportunidade que Deus tem nos dado, de poder, irmãos, estar ministrando a palavra essa noite. Confesso para os irmãos que não estava nos meus planos hoje ministrar a palavra, mas Deus assim fez. Eu quero só deixar nossos agradecimentos aqui, em primeiro lugar, irmãos, para Deus, porque Ele é fiel. Ele pode, aleluia. Também, irmãos, para as pessoas que o Senhor, Ele, por misericórdia, tocou no coração, para que essa mensagem que será pregada hoje, ela possa entrar em vários corações, aleluia. Assim, queremos agradecer o nosso irmão, Dr. Sidney, dono da Ultrafarma. Queremos agradecer por ele estar sendo um canal de bênção para essa igreja. Porque se olharmos para as nossas condições, jamais teríamos condições de estar pregando o Evangelho para os 4 cantos do mundo, para o Brasil, para a América Latina. Aleluia. Nós não temos condições, mas quem dá condições é Jesus. Aleluia. Entrando na palavra essa noite, irmãos, nós, antes de falar, nós temos que fazer uma introdução aqui. O porquê Acabe, aleluia, recebeu essa mensagem. Uma mensagem dura, né? Que está bem aqui: Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nesses anos. Lendo a Bíblia, se você voltar um pouco para trás, você vai perceber que os reis que antecederam Acabe, todos pecaram diante de Deus. Todos erraram, né? Começando lá de Salomão. Salomão, após ele assumir o reino de Israel, Deus precisava que ele construísse a casa do Senhor. E aí ele fez uma amizade, um contato com o rei da Fenícia, para trazer madeira, para estar construindo a casa do Senhor. E ali começou a história de entrar a idolatria no meio do povo de Deus. Se a Bíblia é clara, vocês analisam bem. De repente, Salomão, ele começa a se casar, né?
ele tem 300 mulheres e 700 concubinas. Dentre essas mulheres e concubinas, a grande gama veio de lá, com costumes errados, serviam a outros deuses. E o carro-chefe lá era Baal, né? Então, e isso foi passando de geração em geração. Não tenho muito tempo para falar, mas nós vamos, né? Jeroboão veio e apertou o cerco ali dentro do reino dele. Os impostos cresceram mais. Deus permitiu que os reinos se dividissem. O reino de Jerusalém, de Judá, e o do norte. Separou. O de Judá, existia já o templo, o povo adorava, e olhe bem, e o do norte, já vem de uma geração de pecado. E o povo se esqueceram de Deus. Só que tem uma coisa, na época de Acabe, tudo estava indo bem. Né? Baal era o deus da chuva, da tempestade. Viviam-se na época da agricultura. A economia da época se resumia naquilo que se plantava e se vendia. E Deus está olhando lá do céu. E como de costume, o povo se esquece de Deus. Estava indo muito bem, as coisas estavam acontecendo de uma forma maravilhosa, tinham dinheiro, e Deus está olhando tudo isso. Só que Deus reprovou o governo de Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi um rei muito pior do que os seus antecessores. Por quê? Além dele abolir a idolatria, além dos impostos serem altos, além de todas as coisas erradas que os outros fizeram, Acabe toma por esposa Jezabel, filha de Baal. Olha que coisa tremenda. A princesa Jezabel, sacerdotisa do deus Baal. E agora ele casa com essa mulher e traz para o seu reino. Aí a abolição ao pecado foi de uma forma muito maior. Jezabel, como sacerdotisa, logo fundou o templo de Baal ali. Aí Deus olhou do céu mais uma vez, falou, espera um pouco, abençoa o reino, mesmo em pecado, mesmo errado, as coisas acontecem, eu estou dando sustento, estou abençoando. Aí aparece Elias. Esse texto que eu acabei de ler. Aqui foi um desafio para Acabe. Acabe, ele adorava Baal também. Acabe permitia que a sua esposa controlasse também o reino. Olhe bem. Deus, irmãos, não se deixe escarnecer. E Deus não dá sua glória a ninguém. Deus disse a Elias, vai e fale com ele, que através da sua palavra que eu estou mandando, não vai chover e nem vai cair orvalho. Toda a nação chegou, Baal. Elias profetizou aqui, dando risada ainda, dizendo que não vai chover e nem vai ter orvalho. Que conversa é essa? Baal está quieto. Baal não pode fazer nada diante de um Deus todo-poderoso. Aleluia, preste atenção. Deus, irmãos, Ele cuida dos seus filhos. E Deus não faz nada. Deus, Ele não toca em você se você estiver caminhando correto. Se você estiver em comunhão com Deus, aleluia, você tem bênçãos em sua vida. Se você se desviar dos caminhos de Deus,
Deus, Ele prova a sua vida. E quero dizer mais uma coisa. Aleluia. Foi toda a nação provada. Olhe bem. Mas pastor, por que toda a nação provada? A nação estava em depravação diante de Deus. Os irmãos, imagina como era a adoração no templo de Baal. Quando se chegava próximo ao templo de Baal, cheiro de carne humana dava para sentir de longe. Baal gostava, na sua adoração, de sacrifício de crianças. E Deus olhando do céu. Havia prostituição, sodomia, no templo desse Deus que para eles mandava chuva e a terra era abençoada através desse Deus. Olhe bem. E Deus fez um desafio com Baal. Amado, logo após essa palavra, Deus já se dirige ao profeta e diz a ele: olha, vá para o ribeiro de Quiriate e aguarde lá, porque eu vou te sustentar no meio da recessão que vai haver nesse mundo nesses próximos anos. Como eu já antecipei, viviam-se da agricultura. E precisava, a agricultura precisa de quê? De chuva, de água. Deus fechou as fontes do céu e ficou esperando o milagre de Baal. Ficou esperando. E Baal, nada. E de repente Acabe coça a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, dispensou mais de 10.000 soldados para trazer Elias para cá. Olhe bem. Mas Deus guardou o servo dele. Olhe bem. E Deus falou assim: ó corvo, meu servo está lá no ribeiro de água. Olha que coisa tremenda. Eu quero que todos os dias tu leve comida de manhã e à tarde para ele, porque água eu preparei. Olhe bem, irmão. Corvo gosta de comida boa? Não, gosta de comida estragada. Mas Deus confunde todas as coisas. Isso mostra que o teu Deus pode, aleluia, mudar a tua situação. Glória andalabassúbia. Amados, olhe bem. Passou o tempo, irmãos. Aleluia. E ele está lá, bebendo água fresca. Porque quem tem Deus no meio da prova, bebe água fresca. Quem tem a sua vida no altar, come e bebe e dá glória a Deus. A crise, como nosso irmão antecipou aqui, estava instalada no mundo da época, mas o servo do Senhor estava bem. Aleluia. E foi passando o tempo, ele entrou na prova também. Olha que coisa tremenda. Por quê? A água do ribeiro secou, as fontes pararam, e agora ele entra na prova. Aleluia. Mas prova que nada. Quem tem Deus não tem prova. Mas pastor, você está ficando doido? Não. Quem tem Deus, amado, passa na prova sorrindo. Quem tem Deus, passa na prova glorificando. O crente glorifica a Deus sem emprego, sem comida, sem saúde. Ele está dando glória a Deus. Aleluia. Foi uma caminhadinha pouca. Deus falou o seguinte para ele: Elias, a água acabou. Eu quero que tu vá lá em Serepta. Engraçado que eu estava meditando nessa palavra. Quando Davi, ele fugia de Saul, veio no coração dele: olha, eu só vou estar seguro se eu estiver na terra dos filisteus. Saul não vai entrar aqui.
o contrário de Elias. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que ele entrou numa terra lá em Serepta. O sogro, o pai de Jezabel, que governava a cidade. Olhe bem que coisa interessante. E ele estava escondido de Acabe. E ele foi para lá. Andou um pouquinho só, 150 quilômetros aproximadamente de pé, dando glória a Deus e aleluia, e acreditando na providência do céu. Você está passando alguma coisa aí, amado? Você que está me assistindo, você está passando prova? Dê glória. Está passando dificuldade? Dê glória. Está difícil? Glória a Deus. Porque Deus jamais desamparará você. Aleluia, glória a Deus. E aí a Bíblia diz que ele chega e ele encontra uma viúva, né? E a viúva, irmãos, naquela época, as entradas da cidade era um movimento danado, era comércio. E entrava um, saía outro, e vende uma coisa e vende outra, mas a Bíblia diz aqui que estava todo deserto. A seca tinha tomado conta da terra. E essa viúva estava à procura de gravetos, para fazer um fogo e fazer a última refeição, para comer ela e o filho e morrer. Mas, meu Deus do céu, essa era a situação da época. O profeta, aleluia, preste atenção, você que está me escutando, está me ouvindo. Hoje aqui eu escutei que era para nós escutar a voz do profeta. O profeta chega e pede água para ela. Irmão, escassez de água danada, ela com um filho só, viúva. A primeira coisa que ela fez foi dar água para ele. Da onde ela tirou aquela água? Deus preparou e proveu a água. Sabe por quê? Porque havia um homem de Deus íntegro, um homem que adorava, obedecia a Deus e já tinha andado 150 quilômetros para beber água. Deus proveu a água para ele no meio da seca e ele bebeu. Só que ele estava com fome também. A fome assolava a terra. Não sei de que o esposo dessa viúva morreu, a Bíblia não diz, mas acredito que foi devido à crise. Talvez tenha morrido de alguma enfermidade ou até de fome. Aí o profeta indaga ela novamente: olha, já que você tem um pouquinho de farinha, né? E um pouquinho de azeite, faça um bolo para mim, ou um pão. Algumas traduções dizem que era um pão. E traga para mim. Ela falou: pera um pouquinho. Aí ficou difícil, né? Presta atenção. Eu quero que você preste atenção essa hora, você que está ouvindo, que está assistindo, para ver como vale a pena você obedecer a Deus. Aleluia. E essa palavra é para você essa noite. Obedeça a voz de Deus. Aleluia. Ela falou: só tem um pouquinho de farinha. Só um pouquinho de farinha, só. E um pouquinho de azeite. Isso não dá nem para mim e para o meu filho comer. A gente vai comer e vai morrer. Olha só a situação que estava. Mas ela obedeceu. O segredo é obedecer a Deus. A crise estava instalada em todo mundo. Todo mundo estava com fome. Havia falta de comida. Mas ela ainda tinha um punhadinho que Deus preparou para ela. E tem mais. Ela era pagã. Não era cristã, não. Ela não servia a Deus. Mas Deus conhecia o coração dela e conhecia o profeta também. Aleluia. Assim ela fez. Ela foi e ela fez o bolo. Só que ela escutou uma palavrinha antes. Não se preocupe. Obedeça a minha palavra, obedeça a palavra do Senhor, que no meio dessa crise, você vai fazer o bolo,
ou o pão e vai usar o teu azeite. Só que na tua panela não vai faltar farinha. E na tua botija não vai faltar azeite. Enquanto a crise está instalada, não vai faltar, segundo a minha palavra. Aleluia! Irmãos, Deus mandou Elias lá para ficar morando lá. E Deus se responsabilizou por ele. A panela dela não faltou farinha, nunca. E a botija não faltou azeite. O que eu quero dizer para você que está me assistindo, escuta a voz do Senhor. Ela deu o que tinha para o profeta comer. E ela foi abençoada. Eu não vou pedir dinheiro para você não preciso disso. Deus nos colocou aqui, foi pela misericórdia dele, não foi por dinheiro não. Mas ela, aleluia, ela entregou o que ela tinha de melhor. Ela tirou da boca do seu filho e sustentou o profeta naquela época. Aleluia. E eu pergunto a vocês da igreja hoje, o que você tem de melhor? O que você tem de melhor essa noite? O que ela tinha, ela apresentou a Deus. Aleluia. Se você voltar um pouquinho antes, você vai perceber que ela disse ao profeta, olha, eu vou comer, eu e meu filho vou morrer. Mas Deus reverteu a situação. Ela comeu, o filho comeu, aleluia, o profeta comeu durante muito tempo. Aleluia, porque Deus, ele honra a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Amados, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Como eu antecipei para os irmãos, estamos passando agora num programa de televisão, estou pregando. Mas nós não tínhamos condições de estar aqui. Deus tocou no coração de alguém, de um homem, e falou, coloca eles lá porque eu quero ser glorificado. Deus confunde as potências. Deus confunde o grande. Aleluia, exalta o humilhado. Você que está sofrendo humilhação, receba essa palavra porque Deus vai te exaltar. Aleluia. Olhe bem. Aleluia. Glória andalama. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas humilhadas, quantas pessoas chorando. O nosso Brasil em recessão. Aleluia, glória a Deus. A nação passando um aperto danado. Será por quê, governadores? Aleluia. Será por que estamos passando por isso? Eu disse antes que a nação de Israel sofreu porque deixou de adorar a Deus. Deixou de consultar a Deus. O governo de Acabe caiu por terra porque ele deixou Deus de lado. Você que está me assistindo essa noite, veja, aleluia, a tua situação. Consulte a Deus e pergunte como você está diante dele, governador. Aleluia, presidenta, pergunte. Aleluia, talvez Deus olhe para nós com misericórdia e muda a situação desse país. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, amado, que a história não acabou ainda. Aleluia, Deus não envergonha ninguém. Passou-se uns dias, o profeta dizia, escute, tem pãozinho? Tem. Ainda tem óleo? Ainda tem azeite? Tem. Desde quando tu falou aquela palavra, nunca mais parou. Eu olho, não tem nada. Faço o bolo, quando eu vou lá de novo, tem outro tanto dentro. Aleluia, Deus ele faz milagre. Deus ele muda a história dos homens. Deus ele pega o homem do nada e coloca em tudo.
A Bíblia diz, irmão, vou encerrar já. A Bíblia diz que logo em seguida, passou-se um tempo, o filho daquela mulher veio a falecer. Eu quero dizer para você que não foi de fome, não. De fome não foi. Olhe bem, aquela mulher começou a ser provada por Deus também. Só que eu percebo uma coisa, ela já estava acreditando, ela já estava vendo um milagre na vida dela. E a Bíblia diz que ela chegou no profeta e falou, peraí, momento que eu e você pode passar, hein? Você que está firmado aí com Jesus. Quando vir a prova, acredite nele. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. E ela morreu, meu filho. Será que tu veio para cá para trazer essa destruição na minha casa, na minha vida? Irmão, o ser humano ele tem a parte psicológica dele. Se ele não tiver totalmente firmado com Deus, abala. E morreu o filho dela. Mas Deus não mandou o profeta lá à toa. Deus mandou o profeta lá, porque talvez muitos, e eu hoje estou contando essa história para você. Olhe bem, o homem quando é chamado por Deus, que tem certeza que Deus está na vida dele, aleluia, ele fala e Deus cumpre na hora. Me dá a criança cá. A Bíblia diz que ele levou aquela criança, irmãos, aleluia. Só para resumir, ele voltou com a criança, teu filho está aqui, está vivo. Deus não envergonha ninguém. Aleluia. Não tenho mais tempo, mas eu quero dizer para você que está escutando e assistindo essa palavra. Aleluia. Não importa a situação que está no mundo, não importa a situação que está no Brasil. Queira o outro, qualquer pessoa está longe de Deus, mas você se esforce para estar na presença dEle. Aleluia, escute a palavra do Senhor e acate aquilo que Deus está falando essa noite com você, porque a situação vai mudar. Na hora da sede tem água para você beber, na hora da fome tem alguém que te sustenta. Deus provê do alto céu milagre e Ele transforma a tua cara de tristeza se torna em alegria, porque Ele faz assim. Aleluia, louvado seja Deus. E que essa palavra possa entrar no seu coração. Aleluia. Lembre que Deus provou a nação porque a nação se desviou dele. Deus cobrou da nação porque a nação deixou de adorar a ele. Só que Deus usou um homem, como está usando eu essa noite para falar com você. Mude a sua vida. Aceite Jesus como único e salvador da sua alma. Porque só Ele pode mudar a situação que você está. Você está no chão, você está envergonhado, mas Deus quer modificar a sua história hoje. Amém? Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa falar melhor as palmas para Jesus.